Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estamos hoje no 6º dia do ciclo de reflexão da Semana Nacional da Família. Hoje conversando sobre um tema que inquieta muito as famílias, algumas famílias, e com certeza deve ser foco da preocupação e atenção por parte da nossa igreja. Para falar sobre o assunto, temos o Marcelo Antônio da Silva, advogado, membro da Pastoral Familiar desde criança, casado, pai de 2 filhas, coordenador da Pastoral Familiar da Paróquia Bom Jesus de Guarapuava, foi coordenador diocesano da Pastoral Familiar no período de 2017 a 2019, integrante do Ministério de Música Profeta Menor e formado em catequese matrimonial. É um prazer tê-lo conosco, Marcelo. Boa noite. Boa noite, o prazer é todo meu. Então eu gostaria de começar com uma questão assim, para que o pessoal de casa possa entender o nosso assunto. Quem são os casais em segunda união? Olha, Edna, os casais, as pessoas falam muito sobre casais em segunda união, né? Esse termo, embora por um bom tempo ele foi usado corretamente, hoje ele já está desatualizado. Nós utilizamos hoje o termo casais em nova união, porque não é a segunda ou terceira união que define esses casais, até porque a tipologia ela pode envolver, por exemplo, o homem que sai de um matrimônio e contrai uma nova união, e uma mulher solteira, ou vice-versa. Então, o termo hoje mais adequado são os casais em nova união. E o que são esses casais em nova união ou recasados, né? São casais formados onde um ou os dois, né, vêm de um matrimônio anterior, né, que houve a separação ou o divórcio, e eles contraíram sob a lei civil novas núpcias, né, perante a lei civil. E então a igreja vai os acolher, mas eles vão ser denominados tecnicamente, você falava em situação irregular, né, mas hoje só se trata de casais em nova união. A participação dos casais em segunda união não é nova em nossa igreja. Há documentos a favor da participação dos recasados e suas responsabilidades eclesiais. De forma breve, quais documentos seriam esses? Houve mudança no pontificado do Papa Francisco e quais seriam essas mudanças? Olha só, o tema dos casais em nova união, ele começa junto com o surgimento do divórcio, né, com a regularização do divórcio. As diversas sociedades começaram em momentos distintos, né? Se nós fôssemos falar sobre o Brasil, nós temos esse ápice em 1977, quando a lei do divórcio foi aprovada, e aí toda a preocupação da Igreja Católica, através dos concílios, através do Papa Paulo VI, toda essa preocupação social com a família, ela convergiu para esta realidade dos divórcios civis, né? E a CNBB, já no ano seguinte à promulgação da lei, ele já estava, através de uma Assembleia Geral, que aconteceu em 78, eles já estavam tentando formar uma pastoral do divórcio, né? Na época era um nome, talvez um nome não tão adequado, mas foi o nome que se usou na época. Mas, assim, a igreja se posicionou de forma bastante clara sobre aonde os casais em nova união se encaixariam no plano da religião, com o Familiares Consórcio depois do Sínodo das Famílias, que aconteceu em 1980. Quer dizer, com a exortação do Papa João Paulo II, foi que, através das sábias palavras do nosso Santo Papa, que a Igreja
foi aberto os olhos da igreja para que se cuidasse desses casais, que se observasse e que se olhasse para essas situações especiais, né? E que esses cristãos têm todo o direito de estar próximo da igreja como qualquer outro. Ele apenas precisa, dentro da sua realidade de vida, ele precisa respeitar algumas limitações, mas no todo ele tem todo o direito de se aproximar do convívio de comunidade. Então, o Familiares Consórcio é o principal documento que trata dos casais recasados, de nova união dentro do ambiente pastoral. O Papa Bento, na sequência, em 2007, reafirma revalida toda essa temática proposta por João Paulo II, e Francisco, agora em 2015, ele leva uma nova dimensão, ele expande, na verdade, né? Tudo que o Papa João Paulo II falou, e depois Bento confirmou, ele também confirma. Só que o espírito missionário, o espírito de igreja em saída, proposto pelo Papa Francisco, leva uma dimensão muito mais de misericórdia, né? E traz para a pastoral familiar e para a igreja, comunidade, traz muito mais subsídios de como acolher, né? Traz aquela questão da sensibilidade, da empatia mesmo, faz com que, através do Amoris Laetitia, que trata de todo o amor, né? Traz como deve ser amado esses casais, esses cristãos. Estes e tantos outros que vivem em situações, vamos dizer assim, legalmente irregulares, essa palavra, ela cabe aqui só a título de exemplo, né? Só para ficar mais claro, como uma formação, né? Mas, e não só os casais de segunda união, assim como também as outras modalidades de uniões e modalidades de situações especiais, digamos assim, dentro da Igreja Católica. Então, os casais em nova união se enquadram, sim. E o Papa, exercendo da misericórdia, ele vem a facilitar o acesso desses casais a uma saída pouco usada e bastante eficaz, que é a nulidade, a declaração de nulidade matrimonial, porque não é raro que um matrimônio que resultou num divórcio tenha acontecido já desde a raiz, de uma forma irregular, e isso pode fazer com que a igreja declare a nulidade, e esses casais possam aí regularizar a sua situação, por assim dizer, né? Então ele facilita, ele dá nova dinâmica a todo esse processo burocrático dentro da igreja. Então, os principais documentos, é evidente que o catecismo da igreja, as bases da indissolubilidade, a Bíblia, e todos os concílios, desde que a igreja se uniu com o Estado e após a separação da igreja e Estado, sempre essa questão do divórcio sempre foi tratada com um olhar, sempre deve ser tratado com um olhar misericordioso, né? Desde a época dos cristãos primitivos, né? Muitos casais de segunda união reclamam em relação à discriminação por parte da comunidade. O Papa João Paulo II, no discurso oficial por ocasião do Jubileu das Famílias em 2000, reiterou que os divorciados recasados são convidados a participar da vida pastoral e pediu que a pastoral familiar se ocupasse dos mesmos, pois eles fazem parte dessa pastoral. Como funciona esse setor da pastoral familiar? E como seria a participação do casal recasado? É importante que se diga que esta falta de acolhimento, essa discriminação, ela vem da comunidade, né? Ela não vem da igreja instituição, ela não vem da Bíblia, ela não vem da teologia cristã, né? Ela não vem das palavras de Cristo, né? Ela vem do egoísmo, da falta de empatia, né? Ela vem do humano acima do divino, né? Então, percebendo que não só nesse campo, mas em todos os campos do que diz respeito à família,
percebendo que o quanto a instituição família, base da sociedade, estava sendo atacada, o Papa João Paulo, ele não só se preocupou com os casais recasados, mas se preocupou com toda a estrutura familiar, né? E por que não dizer que se a Igreja, embora contra o divórcio, reconhece com veemência a importância de acolher e acompanhar esses casais, o Papa não poderia, de forma alguma, deixar de lembrá-los no ano em que a misericórdia estava sendo celebrada, de oportunizar a eles um entrosamento maior. Então, e dar um recado para a comunidade que, se queremos ser verdadeiramente cristãos, nós temos que seguir as palavras de Jesus. E se Jesus não condenava, quem somos nós? Que podia condenar, não condenava, quem somos nós para condenar? Mas a pastoral familiar, ela se levanta como um exército de enfrentamento direto, digamos assim. Embora seja papel de todo cristão, esse acolhimento, esse acompanhamento, essa missão, a pastoral familiar se levanta como um exército de primeira base, né? A pastoral familiar também ela é criada e fortalecida a partir do Familiares Consorte. E ali o Papa deixa claro quais são as nossas missões. Toda a estrutura que se formou até hoje vem baseado naquele compromisso, naquele desafio colocado pelo Papa João Paulo. Então, hoje nós temos a pastoral dividida em setores, e um deles trata especificamente dos casos especiais, e dentro dos casos especiais está relacionado o Grupo Bom Pastor, que trabalha especificamente orientando, primeiro acolhendo, orientando, dando os caminhos para que esse casal se recoloque dentro da comunidade, porque muitas vezes essa discriminação citada, ela é uma vida em mão dupla, né? As pessoas se autodiscriminam também, né? E aí, quando chegam lá e não encontram o acolhimento, isso faz com que elas se afastem cada vez mais. Quer dizer, existe um afastamento quase que automático dessas pessoas do convívio da comunidade quando acontece, quando surge uma nova união. Mas o papel dos recasados dentro da igreja é o mesmo nosso. É o papel de participar, de se envolver na comunidade e de participar de toda essa mística, né? Praticamente nada a eles é negado, né? Então, é importante que se diga que o papel do casal recasado dentro da igreja é o papel de cristão ativo. O Diretório Pastoral Familiar indica no seu número 394 que o cuidado pastoral precisa se adequar a cada um desses casos, ou seja, uma atenção personalizada. Não dá para tratar todos os casais de segunda união ou com nova união iguais. Como seria feito esse trabalho dentro das paróquias? Dentro da organização da pastoral familiar, dividida entre o setor pré, pós, matrimônio e casos especiais, né? Cada paróquia deve ter a sua estrutura micro, né? Embora a diocese e os decanatos tenham suas estruturas macro, cada paróquia deve se organizar de forma a ter todos esses setores. Por quê? Porque é dentro da paróquia que as várias realidades acontecem, né? E quando você está tratando de uma situação especial, quer dizer, ela foge da normalidade, você vai se deparar com tantas e tantas situações. Por quê? Um exemplo, dentro de uma nova união, você tem todo o sofrimento que ambos ou um dos cônjuges carrega, né, pelo matrimônio frustrado, né? Você tem todas as privações que elas possam ter sofrido. Você tem os filhos, que não é raro, são de ambos os lados. Então, você tem e quando tem filhos, existe um certo convívio com o a ex-esposa, ex-marido, né? Então, existe todo um ambiente desfavorável para que a pastoral trabalhe, né? E muitas vezes esse divórcio ele é proveniente de violência, ele é proveniente de outros tantos tipos
de comportamentos, né? Então, a pastoral tem que estar muito preparada e precisa contar muito com o apoio, principalmente do sacerdote, porque vai se deparar com situações extremamente adversas. Por quê? Se fossem pessoas de dentro do convívio da igreja, possivelmente, em algum momento, algum setor, alguma subdivisão da igreja ali dentro, algum movimento, uma pastoral, iria perceber essa dificuldade e sairia no apoio, ou esse casal pediria apoio. Então, quando o casamento chega ao fim, é porque não só a união está problemática, mas as pessoas individualmente estão enfrentando algum problema. Então, por isso que o tratamento tem que ser personalizado, tem que se entender caso a caso como deve se tratar esse casal, que tipo de apoio a igreja pode dar e que tipo de apoio profissional, muitas vezes, jurídico, médico, precisa estar aliado na pastoral familiar. A pastoral familiar não pode trabalhar mais, não trabalha só no campo da espiritualidade, ela já transcende e já atinge outras tantas necessidades. Também há uma questão assim que gera às vezes até uma certa polêmica, né? Mas gostaria que você falasse um pouco para a comunidade do porquê que um casal de segunda união não pode participar da comunhão. E sendo assim, como esse casal pode estar em comunhão com Cristo? Olha só, talvez as pessoas focam muito no pecado, né? Nesse pecado em específico, porque ele é público, né? Muitas vezes ele é público. Mas não podemos esquecer que o adultério, que seria o pecado próprio da nova união, lembro mais uma vez que aqui estamos tratando uma forma mais formativo, então às vezes tem que usar umas palavras mais claras, né? Não é isso que quer se tratar. Mas por ser um pecado dentre os 10 mandamentos, né, ele afasta automaticamente o fiel, o cristão, até que esse pecado, por ser um pecado grave, até que esse pecado seja confessado e cesse. Agora o problema que o casal de nova união vive, talvez ele é público, mas quantos cristãos, cada um de nós, que vai à fila da comunhão, que comunga todo domingo, ou às vezes diariamente, que está incorrendo em outros pecados que muitas vezes não são públicos, né? Então, a regra que se aplica ao casal em nova união é a mesma regra que se aplica a todos nós. Todos nós, quando estivermos em pecado grave, quando precisarmos da confissão junto ao sacerdote, não podemos nos aproximar da comunhão. É um critério físico, é um critério espiritual. Então, como o pecado deles não pode ser confessado, pois não existe o arrependimento, afinal de contas, eles estão continuamente nesta nova união, eles não conseguem confessar esse pecado, automaticamente não conseguem comungar. Não é um critério próprio, não é uma excomunhão, como muitos dizem, do casal em nova união. O que se aplica a ele é a regra geral, a regra que todos nós deveríamos seguir e muitas vezes não seguimos. Então, quando a comunidade aponta o dedo para um casal em nova união, em segunda união, como se chama, talvez, neste momento, ela também não deveria comungar, deveria buscar um sacerdote e sim buscar a remissão por este pecado do julgamento, que também é tão grave quanto o pecado do adultério. A vantagem, entre aspas, é que nós podemos cessar este pecado, confessá-lo e voltarmos a nos aproximar do Cristo, né? E no sacramento. E eles, infelizmente, enquanto perdurar a situação, não podem, né? Agora tem um caminho que a igreja aponta para os recasados, né? Que é o apelo ao tribunal eclesiástico. Até você falou um pouquinho ali no começo, né? Não é um divórcio. Às vezes as pessoas acham que é um divórcio, mas é um processo que busca averiguar sobre a validade desse casamento. Como funciona e quais são os passos para isso? É importante que você citou, a igreja é e sempre será
contra o divórcio. Por quê? Porque a igreja não tem poder, não podemos confundir aí o poder dado a Pedro, aos papas, mas o que Jesus deixou claro, não podemos mudar, né? Então, o que Deus uniu, o homem nenhum separa. Então, é preciso entender que a igreja é e sempre será a favor defenderá a indissolubilidade do casamento, e, por óbvio, o divórcio não existe. A igreja tem que conviver com o divórcio civil, sim. Muitos problemas se causam para a igreja, sim, mas ela é totalmente contra o divórcio. Não existe divórcio espiritual, né? A questão da nulidade e da anulação, que é uma questão bastante jurídica, é uma questão, assim, talvez um pouco mais técnica, às vezes é difícil de entender, né? Muitas pessoas chegam até nós e dizem assim, eu gostaria de anular o meu casamento. E eu digo assim, não é possível anular um casamento, né? O que é possível é declarar a nulidade de um casamento. Mas por que essa diferença? E por que também se apegar a esse detalhe? É porque, na essência, é exatamente a diferença de um termo ou de outro que faz com que as pessoas se confundam ao interpretar essa norma. Anular alguma coisa prescinde que essa coisa existiu. Então, eu anulo algo que existiu, funcionou e foi eficaz por um certo momento, mas agora não é mais. Então, eu vou lá e anulo esta situação. A nulidade, ela é uma coisa que vai direto na fonte. Nulidade é algo que nunca existiu. Então, o que a igreja faz é declarar que um sacramento não existiu, porque a partir do momento que ele existir, não poderá mais ser anulado, salvo pela morte. Então, isso é importante que os casais, em novas uniões, ou divorciados civilmente, ou os casais casados, que estão juntos, e a comunidade entenda. Anular só acontece quando algo existiu e vai deixar de existir. A nulidade é ir até olhar para o passado e dizer aquilo não existiu. Então a igreja olha para o passado, olha para a celebração, olha para todos os requisitos do casamento e diz, aqui está um problema. Esse problema é tão grave que o sacramento não existiu. Teve padre, teve festa, teve vestido, teve um monte de coisa, mas aquilo foi tudo, menos um sacramento. E aí, a igreja reconhecendo isso, o casal, né, as duas pessoas voltam à situação de solteiro, e aí podem contrair novas núpcias sacramentais, por assim dizer, né? Essa é a principal questão que envolve a nulidade e a anulação. Então, nós temos um processo jurídico que funciona muito parecido com um processo civil, né? Onde existe um juiz, existe um advogado, existem as partes, existe um acusador, né? Mas tem certas... Isso, que olha de fora, é muito parecido, mas quando você se aprofunda, ela é um pouquinho diferente. O que foi o principal avanço que o Papa Francisco colocou lá em 2015, em setembro de 2015, quando ele mudou algumas regras? Quer dizer, ele não flexibilizou nada, ele não disse para a igreja, agora você vai analisar com os olhos com menos critério. Não, simplesmente ele atacou a burocracia. A declaração de nulidade matrimonial ela chegava a durar 10, 12, 15 anos. E hoje se espera que ela dure no máximo 18 meses. Existiam alguns critérios de dúvida, né, que não amparavam corretamente os juízes, e existia principalmente burocracia e um custo elevado nesse processo. Então, o Papa Francisco veio e disse, se for possível, respeitado a sobrevivência dos funcionários da justiça eclesial, que se faça gratuitamente, quer dizer, provavelmente alguma custa vai existir, mas é que é para garantir a subsistência dos funcionários, né? Já que o juiz do tribunal eclesiástico nada mais é do que um leigo, geralmente especialista em direito, que foi formado para tanto e que voluntariamente atua dessa forma, né? Então, o tribunal eclesiástico ele foi desmistificado, tirou
toda aquela repetição de análises. Tanto que hoje é possível que uma diocese tenha um tribunal final dentro, através da disposição do bispo, né, da iniciativa do bispo, as coisas, ao invés de transcorrerem por vários estados aí, por exemplo, nós estávamos sujeitos ao Tribunal de Curitiba e um tribunal revisor em Porto Alegre, e depois ia para o Vaticano, né? Hoje pode acontecer que a diocese tenha alguém aqui especialista, nomeado pelo bispo, dentro das regras, e que isso seja feito dentro da diocese, e a decisão dali, só em casos extremos, que vá para o Vaticano, que não precise mais partir de tantas formas. Então, o custo ficou menor, o tempo tem que ser menor para que seja acessível. E o papel da pastoral familiar nesse ponto é conscientizar os tantos casais que participam, que são acolhidos pelos casos especiais, que existe essa saída, e que essa saída ela está facilitada e inclusive, dispor de leigos e de juristas para acompanhar esses casais, para facilitar, porque as pessoas têm medo, as pessoas têm vergonha, as pessoas já estão sempre sacrificadas, né, dentro de todo o contexto, e tem que se expor, porque um processo desse, ele precisa de exposição para que o juiz possa, ao final, entender que realmente aquele casamento não existiu, que ali esteve ausente algum dos pressupostos do casamento. Acredito que não é o assunto, mas critérios de convencimento, critérios de vontade, às vezes parentesco, às vezes ameaça que acontecem, casamentos por ameaça. Então, todos esses casos são 20 e tantos hipóteses, né, de nulidade matrimonial que estão no Código Canônico, e para que o casal possa sair dessa situação. Mas, aos casais que têm certeza que o matrimônio que não deu certo era um sacramento e que sabem que vão carregar até o fim da vida esse espinho, a Igreja deixa, sim, vários caminhos de salvação que não o da nulidade, porque o Papa João Paulo fala na exortação Familiares Consorte que com a oração, com a penitência e com a caridade, um casal recasado vai alcançar a plenitude também, assim como nós. É um caminho mais tortuoso? Assim como para tantas outras dificuldades que a nossa igreja enfrenta, tantas outras situações especiais, não só para os casais em nova união. Então, participando da missa, fazendo a comunhão espiritual, adorando Jesus, comungando a palavra, participando ativamente da comunidade. O Papa Francisco fala que não há por que se negar qualquer tipo de trabalho ao casal em nova união. Ele pode participar ativamente, ele pode ser catequista, ele pode ser membro de movimento, ele pode ser da liturgia, ele pode ser líder de comunidade, não há restrição para isso, ele tem que participar ativamente. O cristão não pode ser negado o convívio da Igreja de Cristo. Obrigada, Marcelo, pela tua disponibilidade, foi muito bom, muito esclarecedor. Acho assim que depois de toda essa pandemia, a gente convida você para vir aqui no nosso estúdio, conversar mais, né, sobre isso. Foi muito bom mesmo. E gostaria que você fizesse alguma consideração, algo que você ainda queira e deseja falar. Eu sou muito grato. É um assunto difícil, né, que acaba tocando no sentimento de muitas pessoas. E acaba até, muitas vezes, as pessoas se sentem afrontadas, porque eu sempre pensei assim e não gostaria de mudar o meu pensamento, né? Mas o que eu deixo de mensagem é que nós devemos exercer a nossa imagem e semelhança de Deus, não só nas palavras, mas e principalmente através dos gestos, né? Então, quando você aponta o erro de outra pessoa, seja ele qual for, seja ela qual a situação que essa pessoa se encontre, você muitas vezes está apontando o próprio erro, né? Então, as comunidades, há que seguir as palavras de Cristo reproduzidas pelos nossos papas, né, especialmente pelo Papa Francisco, que nos pede que saiamos de dentro das igrejas, saímos de dentro dos confinamentos,
das casas fechadas e vamos ao encontro dessas pessoas que estão fragilizadas, né? Seja ela qual fragilidade. Então, aí, tudo isso nos é trazido, tudo isso nos é incentivado, mas não adianta nada nós ouvirmos e não sairmos em ação. Então, a pastoral familiar, né, não é um movimento, ela é um pastoreio, quer dizer, é um movimento de resgate, é um movimento de buscar, de deixar as 99 e ir atrás daquela perdida. E trazer ela porque ela tem tanta importância quanto as outras 99. Fica esse recado para a comunidade nessa Semana da Família, em que falamos sobre todos os problemas que a família enfrenta e por toda a graça que é ser família e ter família. Então, não deixamos que esses nossos irmãos, por um motivo qualquer, não participem da graça de Cristo através da nossa igreja. Eu, mais uma vez, agradeço e, com certeza, será um prazer visitá-los quando for possível, tá bom? Obrigada, então, e obrigada a todos também que acompanharam a nossa live. Deus abençoe a todos e tenha uma boa noite.